eu queria destacar dois trechos ontem da participação dos Bolsonaro, tanto de Jair Bolsonaro como de Eduardo Bolsonaro, ao lado de Tarcísio. Tarcísio tem a ver com isso. Aqui nessa fala de Eduardo Bolsonaro tem muito texto, certo? Tem muito significado, tem muito elemento de análise e premissas estabelecidas, convicções estabelecidas e referências. Então, atenção a isso aqui. Eu sigo o exemplo de Trump. Pode parecer banal essa referência, mas nós estamos falando de um, então, ex-presidente americano, derrotado, as leis são diferentes, a coisa é diferente, tá? Mas derrotado nas urnas, quando da reeleição, Donald Trump, que conseguiu, objetivamente, havendo vários processos contra si, criminais mesmo, conseguiu leis diferentes, portanto, liberdades de movimento diversas, né, liberdades de movimento diversas, conseguiu objetivamente dar a volta por cima e se eleger presidente da República, voltar a ser presidente da República. Então, quando Eduardo Bolsonaro diz que segue o exemplo de Trump, ele está criando, projetando, ainda aqui no campo dos sonhos, mas é importante como discurso para os seus, uma linha do tempo, de desejo, certo? Então, vamos lá. Eu sigo o exemplo do Trump. Ele já sabia desse jogo de cartas marcadas e apostou tudo na política. Então, está dizendo que Trump, como Bolsonaro, tem certeza da própria condenação e que, diante disso, embora defendidos, claro, pelos melhores advogados do mundo, no caso de Bolsonaro do Brasil, tem os melhores advogados criminalistas, Celso Filardi. Se eu precisasse, se eu tivesse dinheiro, eu provavelmente tentaria contratar o Celso Filardi. Então apostou tudo na política. Então, atenção a essa dimensão aqui. Aí continua. Levar a voz dele, no caso de Trump e de Bolsonaro, ao maior número de pessoas possível. Agora, atenção a isso, ao que disse Eduardo Bolsonaro. Isso era um recado claro para o Tarcísio, que estava do lado de Jair Bolsonaro. Se o Bolsonaro perder o capital político dele, já era, o Alexandre de Moraes vai trancafiar ele na cadeia e jogar fora. Aqui tem uma convicção de que Alexandre de Moraes modularia a sua posição, seu voto, seus movimentos em função da força do capital político de Jair Bolsonaro. Isso é um completo equívoco de Eduardo Bolsonaro, já está bastante claro que esse tipo de coisa, e no caso de um juiz de corte constitucional não tem que sensibilizar mesmo, pressão não sensibiliza, não mexe. Pressão não pressiona Alexandre de Moraes. O que me importa aqui é se o Bolsonaro perder o capital político dele. Tem aqui muita informação nessa fala e eu quero destacar. Eles tiveram uma prova de perda de capital político, que certamente preocupou na manifestação de 2 domingos atrás, aquela em Copacabana, que, embora reunindo algo como 30, 40 mil pessoas, ninguém reúne mais gente na rua do que Jair Bolsonaro, esteve muito aquém daquilo que Bolsonaro já foi capaz de mobilizar em função da sua própria figura. Há um desgaste das manifestações a favor, já falei muito sobre isso aqui. Mas o que isso tem a ver com Tarcísio de Freitas, né? Se o Bolsonaro perder o capital político dele. Eu entendo isso aqui como quase Eduardo Bolsonaro dizendo, e não fala sem o aval do pai de Jair Bolsonaro, e nós, portanto, estamos falando do que resta a Jair Bolsonaro agora, que é a articulação política e a manutenção do seu nome como grande líder da direita e candidato, ainda que impossível, da direita à presidência em 2026, nós estamos falando não de direito, não de justiça, e sim de movimentação política, que é o que resta a Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está dizendo, e é Bolsonaro quem fala, que não vão apontar indicados, candidatos, sucessores agora. Assim, a hipótese de que Bolsonaro pudesse, com antecedência, indicar Tarcísio como seu sucessor, para quem tivesse dúvida, fica exposta aqui, a chance é mínima. Bolsonaro vai esticar essa corda até o limite, porque isso aqui é política, e é assim, e é o mundo real, e a avaliação não está errada. Se eu sou líder da direita, e, bom, circunstancialmente não posso disputar a eleição, mas eu sou o grande eleitor, sou líder e sou aquele em que as pessoas votam. Quem tem voto
à direita é Jair Bolsonaro. Eu posso ser essa figura importantíssima, referencial. A partir do momento que eu aponto e digo que Jader Coutinho é o meu candidato, é o meu sucessor, aquele que disputará com meu apoio a eleição, a partir desse momento, o centro da análise, da atenção, o centro dos. Portanto, o que Eduardo fala aqui, o capital político. O capital político sai de mim e vai para o Jader, no caso, para o Tarcísio de Freitas, imediatamente. Então, Bolsonaro não vai fazer essa delegação tão rapidamente, porque isso minaria a sua posição competitiva. E aí, claro, com implicações na cabeça dele na justiça. Ele manterá o máximo possível a fantasia de ser o candidato em 2026, lançando mão de todos os recursos possíveis à justiça eleitoral, tentando fazer com que esse processo entre 26 adentro, o Supremo e o TSE remando para que isso se resolva tudo esgotado ainda em 2025. Essa é uma disputa que nós vamos ver mais adiante. O Supremo, uma das razões por que o Supremo corre é porque não quer a repetição, TSE também, daquilo que aconteceu com Lula em 2018. Bolsonaro está propondo para si a mesma estratégia de Lula em 2018, que é a da relevância, da manutenção do capital político. Até o limite máximo, e Lula conseguiu, né? Lula se manteve como candidato preso, não delegando a ninguém, até o limite máximo do recurso. A campanha começou e, afinal de contas, ele ungiu Fernando Haddad, mas aí, ao mesmo tempo em que transfere votos para Haddad, garante Haddad no segundo turno, não dá existência individual a Haddad. Haddad vira o representante, o cavalo de Lula. Portanto, não Haddad, Lula em Haddad. Bolsonaro parece, no seu discurso, querer repetir exatamente esse esquema. E a Justiça, o Supremo, o TSE, dizendo, não vou deixar, vou tentar resolver isso tudo para que não caiba mais nenhum tipo de recurso, resolver tudo em 2025. Mas Bolsonaro está dizendo que fará isso. Né? Então, tem essa fala do Eduardo e tem a fala de Jair Bolsonaro na sequência. Eu só passo, atenção, Jair Bolsonaro, eu só passo o bastão, já falei, Tarcísio, eu só passo o bastão, já falei, Tarcísio, depois de morto. Você sabe disso. Você, Tarcísio, sabe disso. Então, não vou abrir mão desse capital político. Vou até o limite. Aí ele continua. O certo é eu não ser. Olha aí, ó. O certo é eu não ser julgado, abro aspas para dizer ao que ele está se referindo, até a eleição de 2026. Esse é o prazo que ele tem na cabeça. E o Supremo querendo resolver bem antes. O certo é eu não ser julgado e respeitar os prazos. Aos 40, olha a estratégia, é a mesma de Lula. Aos 48 minutos do segundo tempo, eu entro com o meu registro de candidatura e o TSE, em 2 semanas, decide. Então, Bolsonaro não abrirá mão do seu capital político para esticar essa corda até o limite máximo, e isso prejudica as possibilidades de Tarcísio ser o seu candidato. Porque Tarcísio, embora seja à direita o candidato mais forte, precisa do aval de Jair Bolsonaro. Mas não pode ser o aval, como teve Haddad em 18, de Lula. Eu não posso mais ser o candidato formalmente, então você, Haddad, será eu. Não. Isso não serve, isso tem limitação. O Tarcísio precisa ter uma existência individual. Ser o apontado por Bolsonaro, mas poder ter uma existência individual é o que se projeta de agora em diante. E nós, para encerrar o programa de hoje, que eu já falei demais, já está na hora de encerrar, esse julgamento de hoje tem aspectos importantes também da natureza do precedente. Não tem precedentes um julgamento desse tamanho, envolvendo tantas figuras, e um ex-presidente da República que, sentado na cadeira ainda, derrotado nas eleições e sentado na cadeira, no que seria um período de transição, articularia, e eu vou deixar bastante claro aqui, certo, pessoal? Eu tenho absoluta certeza de que Jair Bolsonaro articulou uma tentativa golpista. Tá? Para que não haja surpresas aqui. Porque eu vou fazendo ponderações, apresentando nuances, camadas, dúvidas, né? Aquilo, falando sobre a matéria política, fazendo análise política, análise do discurso, análise da informação, tentando apresentar para vocês aqui a maior quantidade possível de elementos, mas eu tenho, com base no que está disponível, certeza, mas eu não sou julgador,
e como julgador traria todas as ponderações à luz do Estado Democrático do Direito e a consistência das provas e o que há, mas eu, pessoalmente, à luz de tudo quanto há, não tenho dúvida da existência do movimento golpista. Mas preciso sinalizar aqui a natureza sem precedentes desse julgamento. Tem muito ineditismo contando aí, inclusive a respeito da lei, porque a lei que fixou os dispositivos de defesa do Estado Democrático de Direito, esses dispositivos ainda não foram testados. Né? Eu acho que o primeiro julgamento de relevo, né, envolvendo autoridade, que trata, por exemplo, de golpe de Estado e especificamente de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então tem ineditismos, e é importante observar que essa lei tem 3 anos e pouco desde que foi sancionada pelo próprio Jair Bolsonaro, que agora responde por elas.